No início do culto, o texto bíblico que eu li foi de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para coisas fáceis e difíceis, boas e ruins. Há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo para tudo. Mas a pergunta é: nós conseguimos esperar o tempo de cada coisa? Será que nós conseguimos esperar o tempo correto de cada coisa que nós vivemos ou que temos que viver? Vou dar um exemplo. Nós conseguimos esperar um tempo, o tempo, e aí vai para a geração mais nova, de ouvir um áudio no WhatsApp, sem acelerar ele? Não. Mandou um áudio 2 minutos a mais, acelera aqui, porque como assim a pessoa está mandando áudio 2 minutos, gente? Que absurdo. Não é assim que muitos pensam. Eu me pego às vezes, e eu sei que tem gente, principalmente os assim, né, da outra geração, da comunidade, que pede desculpa quando manda áudio de mais de 2 minutos. Mas que absurdo. Se eu não consigo ouvir um áudio 2, 3, 4, 5, 6, 10 minutos, eu não sei nem conversar mais. Não é verdade? Será que nós esperamos o tempo para as coisas conforme Deus criou elas para serem? Eu tive um filho de parto normal com 40 semanas. Se o Felipe não nascesse em 2, 3 dias, eles ou iam induzir o parto ou iam entrar para cesárea. Eu falei, não, eu espero até 41 semanas se for necessário. As pessoas, você está ansiosa? Não. Na verdade, estava bom, da barriga estava mais fácil, né? Agora ele está subindo a escada lá. Nós sabemos esperar o tempo. E quando você envia uma mensagem para uma pessoa e ela não responde dentro dos minutos que você acha que ela precisa responder, você já não liga? Já não fica bravo? Pô, a pessoa não me responde, não sei o quê. Será que a gente sabe esperar o tempo correto das coisas? Cada vez menos a gente consegue esperar numa fila. Gente, eu vou dizer para vocês, se a gente pegar e tirar o celular de todo mundo que está na fila do mercado ou do banco, o povo surta. O povo enlouquece. Porque assim, a gente espera na fila desde que tenha internet, desde que a internet esteja interessante e desde que tenha algo para fazer ali. Porque tempo ocioso de esperar de verdade, a gente não dá mais conta. Eu, às vezes, fico... Gente, eu entro no mercado e vou comprando minhas coisas. Se tem alguém conhecido do meu lado, eu acho que eu nem vejo. Sexta-feira eu fui no Nova Estrela. Nova Estrela na sexta-feira é aquela loucura, né? É carrinho sendo roubado um dos outros, é criança perdida no mercado, é aquela coisa. E aí eu entro, pego minhas coisas, estava para a fila do mercado, fico respondendo no WhatsApp. E aí, sexta-feira, eu parei e falei assim... Gente, o mercado tá cheio, olha só. E aí eu parei... Tirei o celular e falei assim, será que eu dou conta de ficar essa meia hora que eu vou ficar aqui na fila até esse mundaréu de gente passar sem o celular, olhando ao meu redor? Quando eu morava em Curitiba, a gente tinha que esperar o ônibus. Não era esse nível de internet que a gente tem hoje, então a gente não ficava no celular como a gente tem hoje, há 10 anos atrás. E a gente conversava com a pessoa do ponto. Claro, aqueles que estavam normais, né? Porque tinha de tudo, né? No ponto de ônibus. Mas aqueles que estavam conscientes, acordados, a gente conversava, porque a gente não ficava ali no celular. Gente, quem consegue esperar o tempo de uma pregação sem abrir um WhatsApp? Sem abrir um Instagram? Quem consegue esperar o tempo certo das coisas? Quem de nós ainda consegue esperar o tempo certo das coisas? Se Salomão, que viveu tudo que viveu, chega no final da sua vida e vai escrever, gente, tem tempo para tudo, porque Salomão atropelou muitos processos na vida dele. E ele chega no final da vida muito decepcionado com muitas das coisas que ele viveu, por conta própria dele, por esforço próprio dele. Se Salomão diz há tempo para todas as coisas, será
que nós não estamos com muita dificuldade de viver o tempo certo das coisas que Deus tem falado para nós? Será que nós não temos atropelado os processos de Deus na nossa vida? Os discípulos de Jesus também precisavam aprender a esperar, a aprender a aguardar o tempo correto para ir, para fazer missão, para abrir a boca. Eles precisavam aguardar esse tempo porque eles precisavam aprender que não era o esforço deles, que não era a capacidade deles, que não eram as ideias deles que ia salvar o mundo, que ia redimir o mundo. Eles precisavam esperar, porque Jesus estava mostrando para eles, olha, não são vocês que vão fazer a obra de Deus. Não são vocês que vão fazer qualquer coisa. Sou eu. Então, senta e espera. Será que eles conseguiram esperar? Vamos abrir nossas Bíblias. Atos, capítulo 1. Nós viemos aprendendo sobre... Ali no mês de março, nós falamos sobre todo o processo de Jesus, dos seus últimos dias com seus discípulos, da entrada em Jerusalém, da crucificação, do lava-pés antes da crucificação, da ceia, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, da aparição de Jesus às mulheres, aos discípulos no caminho de Emaús. Nós vamos falando dessa trajetória de Jesus, desde a última semana dele de vida na terra, até a ressurreição, até ele aparecer aos discípulos. Na semana passada nós falamos que ele apareceu aos discípulos no caminho de Emaús, o coração dos discípulos estava queimando, estava batendo forte e eles não sabiam o porquê. Eles não estavam entendendo, porque os olhos espirituais deles estavam fechados. Eles estavam enxergando um homem do lado deles, mas não Jesus. Não estavam enxergando Jesus. E aí lá no final, quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem e eles reconhecem Jesus. E aí Jesus começa de se apresentar discípulo por discípulo até que todos creem. Creem que Jesus ressuscitou. Isso está feito. Não só os 12 apóstolos, mas também os 120, que era o grupo principal, que começa a se reunir ali depois que Jesus é ressurreto. Eles entenderam. Jesus ressuscitou. Ok. Mas e agora? Como é que vai ser? Jesus ressuscitou. Jesus já tinha falado para eles como é que ia ser, mas eles ainda não entendiam. Eles ainda não lembravam. Então vamos começar a leitura. Você pode deixar a sua Bíblia aberta. Você pode deixar aí o seu aplicativo, para quem está em aplicativo ligado. A gente vai lendo aos pouquinhos. Atos, capítulo 1. Primeiro do versículo 1 ao 3. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e lhes deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. O livro de Atos, ele se chama livro Atos dos Apóstolos, se chama, né? Ele começa o livro falando assim, olha, Teófilo, assim como eu te escrevi no outro livro acerca de Jesus, eu vou continuar aqui. Mais ou menos isso que Lucas está falando. A gente entende que provavelmente o autor desse livro foi Lucas, assim como do Evangelho de Lucas. Então é como se Atos dos Apóstolos fosse um segundo livro, porque Lucas também começa da mesma forma, só que ao invés de chamar só de Teófilo, ele chama de Excelentíssimo Teófilo. Então, assim como tem o Evangelho, nós entendemos que Lucas escreveu, a gente fala que entende, porque não tem como ter absoluta certeza, mas pelas circunstâncias, pelos textos, assim, Lucas o médico. Assim como escreveu o Evangelho, ele escreve Atos. E ele escreve destinado a esse Teófilo,
que provavelmente, aí tem muita divergência, mas provavelmente era uma pessoa, um homem, que se converteu ao cristianismo. Teófilo pode ser um nome de batismo dado a essa pessoa, e por causa do excelentíssimo, lá no Evangelho de Lucas, a gente entende e pressupõe que era alguém importante, talvez alguém romano. Mas, olha só que interessante, Teófilo, Teo, Deus, Filo, vem de filhos também, de filéu, de amigo. A gente poderia traduzir esse nome por filho ou amigo de Deus. Então, se nós começamos a ler esse livro hoje e a gente fala assim, em meu livro anterior, amigo de Deus ou filho de Deus, eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Esse livro não era apenas para um homem chamado Teófilo. Esse livro é para todo aquele que é filho ou amigo de Deus. Entendem? Esse nome tem um grande significado para nós também hoje. E logo de início, no versículo 3, aparece uma expressão. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu muitas provas de que estava vivo. Desculpa, no versículo 2, que Jesus apareceu aos discípulos até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo. Essa expressão, por meio do Espírito Santo, é a primeira expressão, a primeira indicação que cita o Espírito Santo no livro de Atos. A primeira, logo de cara. Só que o Espírito Santo é citado ali, mais ou menos dessa maneira, cerca de 57 vezes no livro de Atos. 57 vezes. É mais do que em Mateus, Marcos, Lucas e João junto. Logo de cara, Lucas cita aqui em Atos o Espírito Santo, essa expressão que indica a ação do Espírito Santo, cerca de 57 vezes. É mais do que os 4 evangelhos citam juntos. O que a gente entende sobre isso? A gente pode entender uma sequência bíblica. No Antigo Testamento, a ênfase está em Deus Pai, em como Ele age, em como Ele chama um povo, em como Ele cuida do povo. Nos Evangelhos, a ênfase está em Jesus. Os Evangelhos contam a história de Jesus. O Espírito Santo, ele está presente desde Gênesis até Atos, e até Apocalipse, e até hoje. Só que Atos dos Apóstolos é um dos únicos livros que dá ênfase para a ação do Espírito Santo, em que nós aprendemos qual é a importância e o lugar do Espírito Santo na igreja. 57 vezes, não é por acaso, não era para menos. Esse livro poderia ser chamado ao invés de chamar de Atos dos Apóstolos, a gente poderia chamar de Atos do Espírito Santo. Porque todas as vezes que o texto começa assim, e o Espírito Santo os incumbiu a, e o Espírito Santo os levou a, e o Espírito Santo os acrescentava. Todas as vezes que cita isso, você vê que é algo bom, é algo que dá fruto, é algo que cresce. Quando não tem isso, morre ali. E nós vamos ter um exemplo disso nesse texto hoje. Vamos continuar a leitura, versículos 4 a 10. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Segunda vez que cita o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês,
e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Até aqui por enquanto. Esse é o momento em que Jesus se despede fisicamente dos seus discípulos. Esse é o momento em que ele deixa os seus amigos mais íntimos, aqueles com que ele caminhou durante 3 anos, durante todo o seu ministério. Nessa despedida, ele chega para os discípulos e fala assim: olha, fica aqui em Jerusalém, isso acontece próximo ali de Jerusalém, fica aqui e espera. A ordem é clara, fica aqui e espera. Não precisa fazer absolutamente nada, só espera, porque a promessa que eu falei para vocês antes da crucificação, Jesus tinha prometido que eles não ficariam sozinhos, que ia ser enviado alguém para ficar com eles. E ele está dizendo assim, aquela promessa vai se cumprir. O Pai vai enviar o Espírito Santo a vocês. Enquanto o Espírito Santo não vem, só espera. Bem tranquilo. Descansa, curte a família e vai orando. Vai orando. Vai orando. Mas espera. Não tem tarefa. Que maravilha. Fica tranquilo. Espera. Não tinha celular para eles, né? Matar o tempo. Ocupar a cabeça. Só espera. A ordem de Jesus, ele é muito clara. E eles precisavam esperar uma promessa que ia se cumprir. Mas Jesus não fala assim, olha, daqui 40 dias vai vir o Espírito Santo. Não. Tanto tempo vocês vão esperar, vai acontecer isso. Não. Só espera. Eles não sabiam nem pelo que eles estavam esperando. Eles não sabiam o que ia acontecer quando o Espírito Santo viesse, entende? Eles não conheciam aquilo. É a primeira vez na Bíblia que é relatada a vinda do Espírito Santo da forma como é relatada em Atos 2. Mas espera. Essa é a ordem. Fica aqui. Para a gente é óbvio que quando viesse o Espírito Santo, eles saberiam que era o Espírito Santo. Mas para eles não era tão óbvio assim a forma como isso ia acontecer. Eles só sabiam que tinham que esperar. E eles não entendem muito bem o que significa aquilo. Eles também não sabiam, ali naquele momento que Jesus ia subir aos céus. Como que a gente sabe que eles não sabiam? O que eles vão e perguntam para Jesus mais uma vez? Eles perguntaram isso antes da crucificação e eles perguntam agora. Eles falam, Jesus, é agora que você vai instaurar o reino de Israel? É nesse tempo? Sabe o que eles estavam esperando? Que Jesus levantasse um exército, talvez aquela multidão que seguia eles, levantasse um exército, começasse de guerrear contra os romanos, expulsasse os romanos de Israel e Jesus sentasse num trono para governar Israel, como era com Davi. Porque Jesus era o filho prometido de Davi, então eles pensavam que ia ser um rei, que ia expulsar os romanos de lá, eles não precisariam mais pagar impostos para os romanos, a vida deles ia ser como era no tempo de Davi, do rei Davi, de Salomão, quando tinha riqueza, fartura, abundância. E aí Jesus fala assim para eles mais uma vez, não compete a vocês saber dia e hora, apenas esperem, porque vocês vão ser as minhas testemunhas aqui nessa cidade, Jerusalém, na região Judéia, em Samaria, em outras localidades mais próximas, mas que ainda pertencem ao mesmo povo que você, e até os confins da terra, em outros países. Essa é a missão que foi dada para eles. Vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Eles não entenderam nada.
Na ideia deles estava que eles iam governar o povo de Israel, que Jesus ia ser o rei e que eles iam ser os oficiais importantes. Ainda estava isso. Mas ele fala para eles, olha, espera, aguarda. Essa pergunta mostra que eles ainda não entendiam a missão de Deus, a missão por qual Jesus tinha ressuscitado. Eles creram que Jesus tinha ressuscitado, porque Jesus estava na frente deles. Mas o porquê dessa ressurreição, eles não entendiam ainda que o que Jesus fez na cruz, a morte e a ressurreição, era para libertar dos pecados, não dos romanos. Era para trazer salvação e vida eterna. Era para trazer uma vida nova. Era para trazer vida para sempre. Eles ainda não tinham entendido isso. Eles queriam algo terreno, algo humano. Quem ia esclarecer isso no coração deles? O Espírito Santo. Porque diferente de Jesus, que estava ao lado deles, caminhando com eles, explicando e ensinando, o Espírito Santo está dentro. Agora é diferente. O Espírito Santo age no coração. E quem ia explicar a palavra, tudo o que tinha acontecido para eles era o Espírito Santo. Eles iam entender tudo o que Jesus tinha feito a partir da vinda do Espírito Santo. Mas eles não tinham noção disso. Aqui ainda eles não tinham noção disso. Porque eles não sabiam nem quem era o Espírito Santo, da forma como Jesus sabia. A pergunta deles é uma pergunta sobre de quem ainda não entendeu. E aí, igreja, a gente olha pra gente e eu falo quanto nós somos iguaizinhos àqueles homens que estavam diante de Jesus, perguntando por coisas terrenas, perguntando pela solução da nossa vida aqui, perguntando quando Jesus vai livrar a gente dos problemas aqui, buscando soluções terrenas para aquilo que não é terreno. Não tem como explicar com a razão humana. Quantas vezes nós agimos segundo a nossa própria vontade? Encaramos algo com as nossas forças, com o nosso querer. Quantas vezes a gente é movido por aquilo que a gente acha que vem de Deus? Aquilo que a gente acha que é o caminho certo. Mas a gente não tem coragem de esperar para ter convicção que vem do Espírito Santo. A gente atropela os processos. A gente não tem coragem de esperar o tempo certo, ouvindo de Deus, para só então agir. Nós somos muito parecidos. Quando não é o Espírito Santo que age em nós, quando não somos revestidos com esse poder do alto, os nossos pensamentos e ações são motivados pelo nosso eu, pela nossa vontade. E aí, a gente atropela os processos, sim. A gente cansa. A gente fica dando murro, e não vai a lugar nenhum. E toda vez que parece que algo está fluindo, o negócio desaba de novo, vem outro problema de novo. Por quê? Porque a gente não parou, a gente não esperou para ouvir de Deus, a gente foi com as nossas forças, com as nossas vontades. E a gente diz, Deus não está me respondendo. Talvez eles estavam falando a mesma coisa, porque eles tiveram que esperar dias e dias e dias. Até que veio o Espírito Santo, essa promessa. E aí algo que eu quero compartilhar com vocês. Daline, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber que é o Espírito Santo? Não tem como saber até que não seja com a gente. Uma coisa é eu ver o agir de Deus, a fé no outro. Uma coisa é eu ver alguém testemunhando sobre o Espírito Santo. Uma coisa é eu ver alguém vivendo na presença de Deus. Outra coisa é quando eu vivo na presença de Deus. Eu conheço o Espírito Santo. Gente, não tem como explicar. Não tem palavras. Por isso que eu sempre uso vem, te entrega. Não tem como saber que é o Espírito Santo até ele falar com você.
até essa linguagem de Deus começar a ficar clara no teu coração. E o mais fantástico é que conforme a gente vai aprendendo a falar com Deus, a ouvir com Deus, a ouvir de Deus, fica tão óbvio, fica tão claro. Por quê? Porque a gente vai tendo relacionamento. Quando a gente conhece uma pessoa de longa data, não é assim que só de olhar, você já sabe o que está passando no coração dela? É para esse nível de intimidade que Deus está nos chamando. É nesse nível de intimidade que o Espírito Santo trabalha na nossa vida. É nesse nível de intimidade que os discípulos precisavam aprender a viver e a confiar. Jesus não perde tempo explicando para eles mais uma vez que o reino de Israel não era algo terreno. Ele passa por cima, ele diz assim, não cabe a vocês saber o dia e a hora. Mas, quando o Espírito do Santo vier, vocês serão minhas testemunhas. Espere, não haja até receber o Espírito Santo. Pergunta, igreja, você sabe o que é ser guiado pelo Espírito Santo? Ele habita em você hoje, não no passado. Porque um dia, não. Ele habita em você hoje. Você está sendo guiado por ele hoje. Porque a minha mãe orou por mim, a minha avó orou por... E você? Essa fé permeia o teu coração? Relacionamento com Deus é algo pessoal. Íntimo de cada um. Não vale se agarrar na fé da mãe, da avó, da esposa, do marido. A fé é tua, é o teu relacionamento com Deus. Humanamente, é impossível explicar o Espírito Santo. Deus. É impossível explicar humanamente quem é Deus e como ele age. Então, se você está conseguindo explicar muito a sua fé, desconfia. Porque está faltando entender de Deus. Por que eu digo isso? Porque quantas vezes a nossa vida, todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas, tudo aquilo que a gente acha que vem de Deus caminha sempre no humanamente possível. Não, porque eu faço os cálculos. Gente, eu sou muito assim, eu calculo tudo e eu só vou se eu tiver certeza que vai dar certo. Mas se eu não tiver certeza, eu falo, não. Porque eu calculo. E aí quando Deus vem e fala assim, mas não é cálculo seu, é cálculo meu. E o seu cálculo, Daline, mas é muito pequeno, parecido com o meu cálculo. Daline, você está calculando a partir daquilo que os seus olhos enxergam. A partir do que você acha que consegue fazer. Eu calculo a partir de quem eu sou, Daline. Gente, isso é fácil falar, mas é difícil viver. É difícil viver. E agora vai um testemunho. Essa noite eu não dormi bem por 2 motivos. Um é porque agora eu sou mãe e a minha criança não queria dormir essa noite. O segundo é porque eu fiquei tão ansiosa com a questão do Lava Jato ontem, mas tão ansiosa que algumas imagens e cenas ficavam me passando na cabeça a noite inteira. Porque terminou o Lava Jato, a gente precisa de R$25.000 hoje para ir para encontrar um jovem. R$25.000. Aí eu comecei a fazer os cálculos ontem, né? Quando eu pedi pro César, quanto que deu? Ele falou assim, Daline, se deu muito. Eu vou falar valores aqui, eu não sei se tem problema. Não tem problema, né? É prestação de conta, vocês já vão ficar sabendo. Ele falou assim, se deu muito, porque eu nem tirei ainda os gastos, é uns 1.500, 1.300. Eu falei, beleza, nós estamos em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. A gente tem 7 meses para conseguir R$23.500. É impossível, gente, para! É impossível, não tem como. Aí eu comecei, não, porque a gente tem que fazer isso, porque a gente tem que fazer aquilo, a gente tem que fazer tanta programação por mês, não sei o que, tem que fazer isso, não. Aí eu fui fazer a pregação, né? Porque ontem eu passei mal, eu não consegui escrever a pregação. Mal, não fisicamente.
Não consegui, sentei na frente do computador, não saiu. Eu estava pensando a pregação desde segunda-feira, não consegui. Aí hoje de manhã eu tinha que escrever. Era o último dia para eu colocar o negócio no papel. E eu estava numa angústia. O Felipe não dormiu, foi uma loucura a madrugada. E eu fazendo meus cálculos. E aí a pregação é: espera. Não dá para esperar Deus. A gente tem 7 meses para levar os jovens para a JN. Deus não tem como. Aí hoje o Alexandre fala assim: então, você tem que reservar o ônibus antes, né? Porque você tem que reservar a data. Eu falei: ok, tem que reservar a data do ônibus. E aí, o texto que a pessoa está pregando, vocês entendem que quando eu faço uma pregação, a pregação não é para a igreja, a pregação é para mim? É assim que é a palavra. Ela primeiro precisa falar com o meu coração, para falar com o coração da igreja. Eu falei: Deus, isso aqui é impossível. Humanamente impossível. Deus, mas o Senhor colocou no nosso coração de ir nesse retiro. Eu já pensei em desistir 1000 vezes. A gente está indo pela fé. Pela fé. Aí Deus começa a trazer umas respostas assim que você fica... ok, Deus. Ok, só balança a cabeça. Ok, Deus. Para aqueles discípulos, o que eles iam viver, se Jesus tivesse explicado para eles ali, naquele momento, se Jesus tivesse falado assim: Pedro, quando tu entender, tu vai pregar e 3.000 pessoas vão se converter. Pedro ia falar assim: não, não, para, Jesus, para. Se Jesus tivesse falado para eles o que ia ser a igreja, quantas pessoas, quantos países, quantas cidades iam ser alcançadas, Pedro ia ter falado assim: impossível. Você vai embora e a gente vai ficar com essa missão? Você ficou só em Jerusalém, em Cafarnaum e nos arredores, e a gente tem que ir para o resto do mundo? Você não conseguiu, a gente vai conseguir? Impossível. E aí Jesus fala assim: agora só espera. Espera para ouvir de Deus, para receber o Espírito Santo. E aí olha o versículo 11. O versículo 10 e o 11. Enquanto Jesus foi elevado aos céus nas alturas, eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Gente, olha só. Eles caminharam 3 anos com Jesus, pensando que eles iam, sentar no trono, aquela coisa toda, reinado e tal. Aí Jesus morre. A esperança deles morreu. Aí Jesus ressuscita. Daí, opa, vai ser agora então, né? Aí Jesus vai para o céu. Aí ele vai para o céu. Uai! E agora? Como assim ele foi embora de novo? E agora subiu ao céu. Agora não volta mais. Agora ele foi para junto do Pai. O que vai ser da gente? Por que eu digo isso? Para a gente é óbvio, porque a gente olha para a Escritura de trás para frente, mas eles não tinham ideia do que ia acontecer nos próximos dias. Eles não tinham ideia do que é ser guiado pelo Espírito Santo. Eles não tinham ideia de que eles seriam o início da igreja cristã que existe até hoje. Eles não tinham ideia. Então eles ficam lá olhando para cima. E ficam. E aí Deus fala assim: acho que eu vou ter que mandar uns anjos para mandar eles embora, porque senão eles vão ficar lá e vão ficar com fome. É que quando a gente lê o texto parece que é rápido, né? Mas eles ficam lá. E agora? E agora a ordem é: espera. Espera. Se você ainda vê Jesus apenas naquilo que os outros lhe dizem, apenas de enxergar a presença de Jesus nos outros como algo bem distante de você, então eu lhe digo, o mesmo Espírito Santo que operou em Jesus, nos discípulos, no Pentecoste e durante toda a igreja cristã, opera ainda hoje em todo aquele que é filho de Deus, amigo de Deus. Como, Daline, que eu posso entender isso e viver isso? Abra a tua boca e clama. Pede pela presença dele na tua vida. Pede.
Não fica parado assistindo nos outros. Não fica parado vendo Jesus tocar o coração dos outros, vendo os outros entenderem a palavra. Como eu entendi que essa palavra é para mim. Eu ainda não sei como Deus vai agir. Mas Deus está falando, confia. Eu fico, não dá. Não dá. Se você ainda é assim, se você ainda olha e fala, não, mas aquilo ali não é para mim. Abra a tua boca e fala, Espírito Santo de Deus, eu quero entender o que a Daline está falando. Espírito Santo de Deus, eu quero entender o que é pregado nessa igreja. Mas abre a tua boca e fala você. Não espera que apenas os outros vão orar, os outros vão falar, os outros vão fazer. Clama. Você. Abre a tua boca. Enquanto nós não entendemos a ação do Espírito Santo e nós tentamos fazer tudo pelas nossas forças, nós somos como os discípulos, tentando acertar, tentando corrigir problema que Jesus não falou que existia, tentando consertar algo que Deus não tinha falado que tinha estragado. Quer ver por quê? Vamos ler o versículo 12 em diante. Alguém conhece a história da escolha de Matias? Alguém já ouviu uma pregação sobre essa história? Uma pessoa? Olha só. Versículo 12. Então os nossos queridos amigos discípulos voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, né? Os anjos mandaram eles para casa, vão para casa. Que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Judas Iscariotes, né, tinha morrido, vocês já vão ver o texto. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles, esse campo passou-se a chamar Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos, fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. E ainda que outro ocupe o seu lugar. Até o versículo 19, até o 20, ok. No finalzinho do 20, Pedro começa a descambar. Porque se você for ler esse trecho aqui, que Pedro usa para falar que outro ocupe o seu lugar, você vai ver que muito provavelmente não estava falando de Judas. Isso é uma citação do Antigo Testamento. Mas beleza. A ideia de Pedro estava correta. Judas era um dos nossos, ele era um dos 12. Dos 12, ele traiu Jesus. Isso estava prometido no Antigo Testamento, se cumpriu, ok. A análise de Pedro está correta. Aí continua, versículo 21. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João até um dia que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha em sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram, Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2
tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então, tiraram sortes, e as sortes caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. E voltou a ser 12, porque Matias entrou junto. Gente, esse texto é fantástico. Porque assim, não começa dizendo, e o Espírito Santo mandou Pedro fazer isso. Não fala nada disso. Começou a passar os dias, e aí o Pedro tem uma ideia. Faltando um de nós precisamos ser 12, porque eram 12 tribos de Israel, e Judas não está mais com a gente, então vamos eleger mais um? Vamos corrigir aqui o que Judas fez de errado? E ele coloca até as regras. Tem que ser alguém que estava com a gente desde o início. Vamos fazer assim, assim, assado. Em nenhum momento fala que foi o Espírito Santo de Deus que mandou. E o mais interessante é que eles não falam, Deus, é para a gente fazer isso? Não. Eles falam assim, Deus, qual é dos dois que você quer que a gente escolhe? Não é quando a gente faz isso, ou eu vou por aqui ou eu vou por aqui. Eu não dou nem opção para Deus, Deus talvez está falando, não é nenhuma dessas coisas. Eu não coloquei nenhuma dessas coisas na sua frente. Não coloque palavras na minha boca. Era isso que eles estavam fazendo. Ou é José ou é Matias. Depois desse texto, gente, a gente nem sabe mais o que aconteceu com José e Matias. Não fala mais de Matias e José. Talvez eles tenham sido discípulos fiéis e tudo mais. Sim. Mas não faz sentido o que eles fizeram. Sabe por quê? Foi um serviço desnecessário. Foi um trabalho desnecessário. Porque o Espírito Santo não tinha vindo ainda. A ordem era, espera. Só espera. Daline, mas então foi um pecado? Foi algo grave? Não. A Bíblia não diz isso. Só que sabe o que a gente aprende com esse texto? Que quando a gente não espera ouvir de Deus, a gente tem serviço e trabalho que é desnecessário e que só vai cansar a gente. Imagina se tivesse começado uma briga lá entre José e Matias. Porque eu não fui escolhido, porque vocês fizeram isso, Ou o serviço desnecessário que eles criaram. Porque eles não esperaram. Porque Pedro falou, eu tenho que agir mais uma vez, eu tenho que tomar a frente mais uma vez. Talvez Pedro tenha dito, não, eu acho que o Espírito Santo já veio e a gente não prestou atenção, então vamos fazer alguma coisa, né? Interessante que depois disso, quem se levanta mesmo logo após é Barnabé. Depois Paulo, mas Paulo demora 10 anos ainda. Matias, ninguém sabe o que aconteceu com Matias. Mas eles estavam preocupados com uma regrinha que Jesus não falou nada para eles, que tinha que ser 12. Porque tem que ser assim. Porque, olha, sempre foi assim. Desde o início com Jesus era 12, então tem que ser 12. Jesus não disse que tinha que ser 12. Jesus falou, vocês vão ser minhas testemunhas. Todos que estavam lá seriam testemunhas de Jerusalém até os confins da terra. O fato deles não conseguirem esperar fez com que eles tivessem um serviço a mais, um trabalho a mais. Quantas vezes a gente está cansado porque a gente está fazendo aquilo que Deus não pediu para a gente fazer, e o que Deus pediu para a gente fazer, a gente fala, não quero, estou cansado. Aquilo que Deus ordenou a gente ir fazer, a gente deixa de lado, e a gente não confia. Quantas vezes nós agimos assim, sem ser conduzido pelo Espírito Santo? A gente não sabe esperar o tempo correto das coisas. Se a gente não consegue nem esperar numa fila, se a gente não consegue nem esperar para receber uma resposta de WhatsApp no celular, se a gente não consegue esperar o tempo certo das coisas da vida, como que a gente vai esperar as coisas de Deus? Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aprenda a esperar e a estar na presença do Espírito Santo durante esse processo. Aprenda. Hoje eu queria que nós ficássemos com 3 coisas. Primeiro, aprenda a orar antes de qualquer ação que você vai fazer. Ora. Mas não é ora assim, Deus, eu quero isso, isso, isso. Tem essas opções. Qual você vai me dar? Não. Deus, eu não sei o que fazer da minha vida.
Deus, eu não sei o que falar. O que vai ser? Não tem resposta? Espera. Continua esperando. Aprenda a orar antes de você fazer qualquer coisa. Eu tenho um exemplo muito grande disso na minha vida e que sempre de novo volta na minha mente, que é o pastor Mauro, meu mentor de estágio. Ele não fazia nada sem orar antes. E eu achava aquilo o máximo, mas eu ainda estou engatinhando. Um dia eu quero chegar no nível do pastor Mauro. Gente, a gente não saía de carro sem ele orar antes. Toda vez que eu falava, pastor, vou levar a palavra no jovem sábado, vem orar. Vou fazer uma visita, vem orar. Vou ali no hospital ver se tem alguém doente, vem orar. Sempre antes de fazer qualquer coisa ele orava. Sempre antes. Um grande exemplo na minha vida, o pastor Mauro, lá de Arabutã. Mas eu estou engatinhando ainda nisso. Aprenda a orar antes de fazer qualquer coisa. Segundo, aprenda a esperar o tempo correto das coisas. Esperar a resposta que vem de Deus, não da tua cabeça. Não sei ainda se veio de Deus. Espera um pouquinho mais. Aguarda um pouquinho mais. Terceiro, saiba que o mesmo Espírito Santo que agiu em todo o livro de Atos, em toda a história da humanidade, continua agindo hoje. Vocês sabiam disso? O Espírito Santo não foi embora. Ele não subiu para os céus igual Jesus. O Espírito Santo habita no coração daquele que crê em Jesus de todo o seu coração. E se você tem dúvida disso, clama, fala, Espírito Santo, vem habitar no meu coração. Para que eu pare de tomar as decisões e viver a minha vida segundo a minha vontade, o meu querer, porque eu posso ouvir o que vem de você. Ora, por isso, todos os dias e sem cessar. Eu tenho testemunhos de que eu orei meses para entender quem era o Espírito Santo, até que Jesus me respondeu de uma forma bem drástica. Eu falei, ok, recado dado, recado recebido, mas eu orei meses, porque eu via as outras pessoas falando sobre o Espírito Santo e não fazia sentido para mim, porque eu vinha de uma igreja tradicional, que aquilo nem era falado. Eu orei meses, até que eu entendi, e tenho entendido ainda, até hoje. Ora, nós precisamos apenas buscar esse agir em nós. Não sermos meros espectadores da ação de Deus nos outros, mas ouvir de Deus para a nossa vida. Amém?